Abrem vossas Bíblias em Gênesis 12, né, que é o tema da campanha. Se eu der umas gaguejadinhas, os irmãos me perdoam porque meu óculos quebrou semana passada. Eu só uso óculos só para ler, só para perto, para ler, né, a Bíblia. Não é um óculos permanente, mas ele quebrou. Estou até com a Bíblia aqui com as letras grandes, mas Gênesis 12, louvado seja o Senhor. Essa campanha aí é uma campanha que não é qualquer ministério que faz. Infelizmente, né? Felizmente por esse ministério e outros também entraram nessa campanha pela família, né? Então, é algo maravilhoso. Vamos lá, irmãos. Eu sempre costumo falar aqui da minha boca quando se trata de fazer as coisas para Deus e ministrar. Eu oro muito a Deus que não saia nenhuma palavra de mim mesmo, dos meus pensamentos. Porque nós servimos a Deus e temos a responsabilidade do Eterno de ser incumbidos de levar a sua palavra e tantas outras coisas dentro da obra dele, né? Principalmente nós que fomos separados ao pastorado, ao episcopado, ao apostolado. Muitos de nós não fomos porque nós queremos, mas Deus nos chamou, conforme diz mesmo na palavra de Jeremias, né? E Deus realmente Ele chama aqueles que são incapacitados acerca da sua palavra para capacitar. E essa dificuldade que eu tenho agora é do óculos, mas Deus vai entrar com providência em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá. Gênesis 12, aleluia. No começo está escrito assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirigir-te-ei à terra que te indicarei. Deus seja louvado. Nós vamos entender mais ou menos o que Deus estava falando a Abraão. E eis que falarei de ti um grande povo, farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Agora no 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Eu quero que você pare um pouco aí, deixe sua Bíblia aberta. Eu vou procurar ser o mais breve possível com a palavra de Deus. Eu sou muito calorento, no calor eu sou muito. E é muito forte no meio da igreja, porque às vezes as pessoas confundem essa palavra aqui, ó, no versículo 3 que diz, o Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Em algumas vezes, todas as famílias. E às vezes, no meio do cristianismo, algum cristão libera a palavra de maldição contra o outro. E quando na verdade, daqui a pouco começarei a pregar pela graça de Deus, amém? E na verdade, eu digo nós cristãos, nós como igreja, jamais deveremos amaldiçoar alguém, irmãos. Jamais deveremos liberar uma palavra de maldição. E no meio do cristianismo já vejo muitas pessoas: amaldiçoarei tal. Está escrito na palavra. Não, quem amaldiçoa aqui é Deus, não somos nós. Deus, no seu decreto, o decreto de Deus, ele é irrevogável. Então, às vezes confundem a palavra. Então Deus ele fala, né? Abençoarei, é Deus, abençoarei aos que te abençoarem. Ou seja, todas as pessoas que nos abençoar como igreja, Deus abençoará. Aí fala, né? Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar por teu intermédio. Se nós formos amaldiçoados por alguém,
não necessita que nós, como igreja, venhamos amaldiçoar. Se alguém liberar uma palavra de maldição contra você, contra mim, contra a nossa casa, contra a tua parentela, contra a igreja, não há necessidade de nós liberar de volta, pagando com a mesma moeda, de volta com a palavra de maldição. Sabe por quê? Porque automaticamente o Eterno vai amaldiçoar essa pessoa. Porque nós estamos na presença de Deus, nós somos servos de Deus, somos cristãos. E o nosso dever não é amaldiçoar, é abençoar. O amaldiçoar e abençoar compete a Deus. Aí, lá o Eterno. Ponto. Aí mais para baixo: abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, por intermédio de Abraão, por intermédio da servidão de Abraão servir a Deus, todas as nações, aqueles que o amaldiçoar, serão amaldiçoados. Os que abençoará a Abraão, serão abençoados. Então eu e você, nós temos o dever de abençoar. Sempre abençoar. Sempre liberar a palavra de bênção sobre nossas vidas, sobre a vida do nosso próximo, sobre a vida do nosso irmão em Cristo Jesus. Porque isso é bom e agradável, né? Agora vamos para a palavra em Gálatas capítulo 3. Livro de Gálatas capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Nós entendemos que ali com Abraão começou a grande promessa. Através de Abraão começou a grande promessa. Louvado seja o Senhor. E quantas vezes eu fui questionado, eu creio que alguns também foram questionados, que nós não somos descendência de Abraão. Sim, mas em Cristo Jesus, a Bíblia agora em Gálatas, ela vai se cumprir. Lá conforme nós lemos agora, Deus falando com Abraão, em ti Abraão, todas as nações serão abençoadas, né? Conforme nós lemos agora. E através da vida de Abraão, Deus começou o seu grande projeto de salvação hoje na graça. Nós vamos entender como, alcançando todos, alcançando judeus, alcançando gregos, alcançando italianos, alcançando europeus, alcançando orientais, alcançando nós, gentios. Ou seja, todos nós, todo ser humano que é fora de Israel, ele é gentil. Então começou em Abraão, e em Cristo se cumpriu, e está se cumprindo, e vem se cumprindo essa promessa. Louvado seja o Senhor. E aí vamos lá, Gálatas capítulo 1 diz assim, o título: a fé em Cristo. A fé em Cristo supera a lei. Ó Gálatas insensatos, quem vos afeiçoou, ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, às vezes nós lemos e às vezes não temos o entendimento por inteiro. Não que nós não venhamos ter, nós temos que ter o entendimento por inteiro, mas para isso nós precisamos buscar em Deus. Nós temos que pedir sabedoria de Deus, entendimento de Deus, o que Deus está dizendo. Ó Gálatas insensatos, quem de vós, né, afeiçoou, ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Está falando da crucificação de Cristo pelos nossos pecados. Versículo 2: quero tão somente que me respondeis, foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo conhecido, no versículo 3, pelo Espírito de Deus, está desejando agora vos aperfeiçoar por meio do
mero esforço humano, ou seja, pelo esforço da carne, versículo 4, é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada. Pare um pouco aí, deixa aberto aí no versículo 4, nós daqui a pouco vamos para o 5. E aí o apóstolo Paulo continua, porque o apóstolo Paulo ele apela para a experiência dos Gálatas. Os Gálatas, naquela época da igreja primitiva, eles sofreram muito, antes de chegar o evangelho até eles. Mas passaram a sofrer mais ainda, por causa do nome de Cristo. Eu e você, nós sofremos muitas coisas que não deveríamos sofrer. Mas nós vamos sofrer por quê? Por conta do amor de Cristo, por conta do nome de Cristo, está em mim e em você. Nós fomos selados com o selo da promessa. Eu e você fomos selados com o selo da promessa. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e descemos as águas, nós somos selados com a salvação. Nós somos selados com a presença de Cristo. Nós somos selados com aquele que é a libação perfeita e eterna na minha e na tua vida. Eu e você fomos selados com aquele que é o intermediador entre Deus, o eterno, e a igreja, os homens da terra. Eu e você, nós não somos mais os mesmos. Não somos mais a velha criatura. Nós agora somos as novas criaturas. Porque agora o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus está em mim e está em você. Então Paulo começa a alertar os Gálatas. Eu vou tirar o meu chinelo aqui, que está esquentando o calor. Paulo começa a alertar os Gálatas, porque eles começam a voltar às velhas práticas, às velhas obras. Mas Paulo apela pelas grandes experiências que eles passaram. Quantas experiências eu e você, nós passamos em nossas vidas? Antes de conhecer a Jesus Cristo e depois muito mais. Versículo 5. Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé, como o qual recebestes a palavra? Ele procede com os seus milagres, com as suas maravilhas, com o seu amor, com a sua graça, não pelas obras, e sim pela fé. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Versículo 6. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Olha só o que eu falei lá em Gênesis, pela palavra de Deus. Considerai no versículo 6, pois, a exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi concedido como justiça. Em algumas Bíblias, interpretações, imputado, ou seja, como responsabilidade. Deus colocou como responsabilidade de Abraão. Quando Deus fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vem para onde eu vou te mostrar. Então Deus viu em Abraão essa graça. Versículo 7. Esteja certos, portanto, do que os que são da fé, precisamente estes é quem são filhos de Abraão. O que foi dito no início? Eu e você, nós, a igreja, nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. E o grande responsável de nós, pela fé, sermos descendentes de Abraão, só tem um só. Chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o primeiro descendente. Glória a Deus. Ele é o primeiro descendente. Versículo 8. E as Escrituras, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, que eu disse pela palavra no início, aquele que não é judeu, fora de Israel, europeu, oriental, qualquer pessoa que não é israelita, que não é judeu, a Bíblia nos trata como gentios. Então,
E as Escrituras preveem que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Olha que forte. Por teu intermédio. Agora não é mais pelo intermédio de Abraão. Porque a promessa feita a Abraão, diz as Escrituras, nós vamos entender, é feita ao descendente de Abraão. E o descendente de Abraão, Isaac. Consegue entender que agora, da descendência de Abraão, vem Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, eu e você fazemos parte da promessa. Nós fazemos parte da promessa através de Jesus Cristo. Aleluia. Se parasse só em Abraão, nós não iríamos fazer parte dessa promessa. Qual que é a promessa, pastor? A promessa da salvação. A promessa de ser santo em Deus, em Cristo. A promessa de andar na graça de Deus. A promessa de sermos aperfeiçoados no Espírito Santo. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor. À medida que nós vamos conhecendo as Escrituras. Versículo 9. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Que forte, não é? Muitas das vezes, quando um crente que não tem muito conhecimento na palavra, ele olha para esse versículo e ele fica meio confuso. Então, através de Jesus Cristo, nós recebemos as promessas que foi declarada para Abraão. Nós recebemos a promessa. E às vezes alguém vai questionar, alguém no meio vai questionar e dizer, mas Abraão foi um homem muito próximo, claro, porque quando Deus fez a promessa para ele, lá em Gênesis ele está dizendo, abençoarei a ti, né? Tu serás grande, tu serás, olha para o céu, olha para o céu, quantas estrelas, olha Abraão, para a areia do mar, conta, vê se consegue contar os grãos. É assim que eu vou te abençoar. Ou seja, Abraão ele foi muito abençoado, tanto com a sua descendência, como também em riquezas. O ser rico, prosperar, é o fruto do trabalho do meu e do teu suor. Mas até nisso precisa da ajuda de Deus. Porque a riqueza sem Deus ela é vã. Ela é vã. Louvado seja o Senhor. Não é pecado nós prosperarmos. Não é pecado eu e você prosperar e até ficarmos ricos. Não. Desde que a riqueza, desde que o que eu e você tenhamos ou venhamos conquistar, não fique dentro do nosso coração. Não venha ficar com apego para com isso. Mas a maior riqueza que eu e você, que nós devemos ter, além dos nossos bens, nossa casa, nossa família, nossos esposos, filhos, isso tudo é maravilhoso, isso tudo é bom, com muita luta, com muito custo, o fruto do meu e do teu trabalho. A maior riqueza que tem que estar dentro de mim e de você, sabe quem é? Jesus Cristo. É Deus. É a nossa fé, é a minha e a tua fé. Aleluia, Jesus. Porque é através da minha e da tua fé que nós vamos conquistando. Versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Em algumas Bíblias fala aio. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Não é forte? Maldito todo aquele, né? Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Aí nós olhamos para dentro de nós mesmos e começamos a enxergar de forma humana. Realmente, de forma humanamente falando, nós não conseguimos praticar
todos os mandamentos da lei. Nós não conseguimos de nós mesmos. Por isso, Jesus Cristo veio, o Mashiach Yeshua, para a cruz, para o madeiro, para a cruz do Calvário. Ele se fez maldito no madeiro. Ele se fez maldito por mim e por você, pela nossa vida. Ele se fez maldito para nos salvar. Para que, através dele, da sua crucificação, eu e você conseguíssemos praticar tudo que está aqui escrito no livro da lei, que é a palavra do Eterno. Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Ora, nem os profetas conseguiram. A Bíblia diz que a lei é boa. A palavra de Deus diz que a lei é boa. Por intermédio da lei foi dado o caminho para a gente chegar à salvação. E a salvação, esse caminho para chegar à salvação, foi através do primogênito, Jesus Cristo, descendência de Abraão. Louvado seja o Senhor. Versículo 11. E portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Olha só, pois o justo viverá pela fé. Sem eu ler o versículo, Deus já na minha boca, com a sua palavra, já foi falando o que está aqui no versículo seguinte. Consegue entender? Pelas minhas forças, pelas nossas forças, igreja, pelas nossas forças, pelas nossas atitudes, nossas ações, nós não conseguimos praticar todos os mandamentos, todos os preceitos do Senhor, toda a lei do Senhor, toda a graça do Senhor. Nós conseguimos por intermédio dele, Jesus Cristo, a libação perfeita e eterna, o sacrifício eterno e perfeito, na minha e na tua vida, hoje pela fé. Hoje pela fé. Então, por intermédio dele, nós conseguimos, porque ele nos dá graça, porque é através dele que nós vencemos todas as coisas. Mais uma vez, e portanto, é evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de se justificar pela lei, ou seja, pelas obras da lei, pelo Antigo Testamento. Pois o justo viverá pela fé, e pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Até o ser justo por nós mesmos, nós não conseguimos. Só conseguimos através de Jesus Cristo, através do Mashiach, o Filho de Deus. Porque é Ele que tem que ser o centro das minhas e das suas atenções. Ele que tem que ser o foco. Ele que tem que ser o nosso alvo para vencer todas as nossas dificuldades. 12. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Olha aí, no 13. Foi Cristo quem nos redimiu, no 13, da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E às vezes, tem pessoas no meio da igreja que não têm entendimento nessa palavra. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Os romanos, quando penduravam alguém no madeiro, na lei de Roma, na igreja primitiva, até antes de Jesus Cristo, quando alguém era pendurado no madeiro e era crucificado e era executado pela lei dos romanos dos antigos, era porque ele era malfeitor, era porque ele roubava, era porque ele matava, era porque ele praticava as coisas nas quais não está de acordo com o reino de Deus, era porque ele praticava as maldades. A lei daquela época era essa. Era um maldito, ele estava pagando por aquilo que ele fez. É igual um criminoso hoje, assassina, rouba, mata e vai preso. Ele está pagando pelo que ele fez. Então Jesus Cristo não tinha merecido isso, mas ele se fez maldito pela minha e pela tua vida. Ele foi pregado no madeiro para nos dar vida. Para nos dar vida. Quando nós temos esse entendimento que nós somos miseráveis, que nós miseráveis no sentido de que somos pequenos, somos pobres,
e precisamos daquele que é a riqueza, daquele que é a grandeza, daquele que é tudo na minha e na tua vida, daquele que é majestoso na minha e na tua vida, daquele que nos guia. Quando nós temos essa certeza que Ele se fez maldito, Ele largou o seu trono de glória e veio por madeiro pela minha e pela tua vida. Quando nós temos esse entendimento, aí nós estamos entendendo o que é o reino de Deus. Aí nós estamos entendendo que nós servimos a um Senhor, um Todo-Poderoso. Aí nós estamos entendendo que nós somos servos daquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia. 14, versículo 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. O que foi falado antes? À luz da palavra. É o que eu falar. O que tem que sair da minha boca é o profético de Deus. O pregador não pode ser usado com palavras humanas, ele tem que ser usado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. É muito forte, é muito forte. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A promessa do Espírito pela fé. Consegue ter esse entendimento que é através da promessa do Espírito do Deus eterno, através de Jesus Cristo, pela fé na minha e na tua vida, é que nós conseguimos vencer todas as coisas. É que eu e você, nós conseguimos vencer aquilo que, humanamente falando, no mundo espiritual, eu e você não poderíamos vencer. Nós não poderíamos vencer, igreja, de hipótese alguma. Em hipótese alguma nós não poderíamos vencer. Se há uma enfermidade em que a medicina não tem possibilidade nenhuma, dentro do seu conhecimento, de trazer a cura, quem é que pode vencer? A fé em Deus, em Cristo. Se há uma porta que você deseja que as suas mãos não conseguem apalpar, quem é que pode vencer? A minha e a tua fé em Cristo, através de Deus. Porque no mundo espiritual, se tem alguém que pode fazer algo pela minha, pela tua vida, e trazer físico, e trazer o físico, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Deus. Ponto. Ponto final. Não é o homem que pode. Deus, nós dependemos de Deus. Precisamos do homem, como precisamos do emprego, como precisamos do alimento, como precisamos da roupa. Mas a dependência é de Deus. Vem tudo dele. É Ele que manda para mim e para a tua vida. É Ele que ordena através da minha e da tua fé, da nossa fé nele. Quando nós colocamos nossa fé em ação, o mundo espiritual se movimenta. Se movimenta ao meu favor. Louvado seja o Senhor. Versículo 15. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular, ou em algumas Bíblias, revogar, depois de haver sido verificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Ou seja, quando um documento é assinado, humanamente falando, entre duas pessoas, quando algum acordo é assinado, não pode ser revogado perante a lei. Se isso não pode ser revogado perante a lei, nós, humanamente falando, é o que está dizendo aqui, que dirá em Deus, em Cristo Jesus. É muito forte. 16. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão, olha só. E só a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a afirmação de que se trata de uma só pessoa, isso é, Cristo. Lembra no início que foi falar sobre as promessas de Abraão? E só um tinha o direito, Isaac. E de Abraão veio Isaac, foi o primogênito de Abraão. E da descendência de Abraão veio quem? Jesus Cristo.
o primogênito, único, todo-poderoso, glorioso, majestoso, cheio de poder e glória, no qual quando ele assina é irrevogável, ninguém pode nada fazer. No qual quando ele dá um decreto assinado ao teu favor da nossa vida, não homem nenhum, nada, nem inferno, nada, nem demônios pode revogar. É só ele que pode revogar, e mais ninguém. O qual quando ele libera, a última palavra é dele, não é do homem, não é do demônio, não é de Deus na minha, na tua vida. Confie e creia. Creia nas promessas de Deus. Creia na restauração do seu casamento, do meu casamento, nós seres humanos, dos nossos parentes, na salvação deles. Creia. Aleluia, Jesus. Deus só precisa de um que crê. Não é fácil. Quantas vezes bate o desânimo? Não é fácil. Principalmente pessoas que já estiveram muitos anos na presença do Senhor, mas foi lá para o mundo e voltou, e Deus trouxe, Deus resgatou, graças a Deus. Eu, graças a Deus, nunca me desviei da presença de Deus, desde que Deus me trouxe para o mundo. Já vou para 20 anos no Evangelho. E não quero, e peço a Deus todos os dias que isso nunca venha acontecer na minha vida. Nunca, eu nem desejo isso, nem para ninguém. Nada contra com os que já saíram e voltaram, mas que os que voltaram permaneçam na presença do Senhor para todo sempre, até o último dia da sua vida. E os que estão lá fora precisam ser resgatados, conforme isso aqui. Aleluia. Precisam ser resgatados, os que estão lá fora desviados. E os que ainda não receberam o Senhor, que ainda não conheceram o Evangelho, precisam conhecer. E nós temos que crer e confiar que o Senhor há de nos dar suporte, tanto suporte espiritual como suporte financeiro, para alcançar pessoas para a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que a casa bonita é muito mais importante do que a presença de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que a melhor roupa é mais importante que a presença de Deus. Estamos vivendo uma época em que o cabelo bonito, bem arrumado, não que você não tenha que se arrumar, é muito mais importante que a presença de Deus. Estamos vivendo uma época que o melhor prato de comida é mais importante que a presença de Deus. Não que você não tenha que comer bem, não que eu e você, que nós não tenhamos que vestir bem, não que nós não temos que morar bem, não que nós não temos que ter o melhor emprego, o melhor salário, ou o melhor comércio, ou a melhor empresa. Não, tudo isso é lícito, tudo isso é bom, mas tudo isso com a presença do Eterno. Aleluia, Jesus. Tudo isso com a presença do Eterno. E na humildade. Na humildade. Quem faz tudo isso na minha, na tua vida? Deus. À medida que eu e você aquebrantamos o nosso coração, os sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa alma na presença do Eterno, para entender que nós não somos nada se Deus não for na minha e na tua vida. Nós estamos vivendo uma época que a ostentação, a luxúria é muito mais importante que Deus. Antes de trazer essa palavra, o Senhor começou a me mostrar muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. E eu falava: Senhor, se eu morrer agora, eu vou subir. E eu falava: Senhor, eu não me apego em carro, eu não me apego em casa, não. Eu só quero que o Senhor me ajude a ser santo como o Senhor é, a ser justo como o Senhor é. Como é difícil, Senhor, ser santo como Tu és. Como é difícil, Senhor, ser justo como Tu és. Eu não tenho vergonha de falar, irmãos, o que eu estou falando aqui. Eu falei para Deus em oração. Aí alguém vai olhar e falar assim: um pastor? Sim, um pastor. Ah, um bispo, um apóstolo? Sim. Nós somos seres humanos, mortais como vocês aí também, todos nós. Qual a diferença minha, que sou um pastor, de você que está aí? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Deus apenas me chamou, me fez uma chamada
do que é o episcopado na minha vida e na vida do bispo e de muitos. Mas nós passamos muitas coisas que vocês passam aí também, no dia a dia. Sabe, irmãos? Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Nós temos que nos preocupar com a salvação do nosso próximo. Claro, aqueles que ouvem o Evangelho. Temos que ter ordem, temos que ter decência a levar o Evangelho. Porque o Senhor disse, quando nós formos levar o Evangelho, se aquele não quer ouvir a minha palavra, sacode a poeira do pé e vai embora, vai embora. Muitos não entendem essa palavra. Sacode a poeira do pé e vai embora. Não quer ouvir a palavra de Deus? Vai embora. Sabe o que vai acontecer naquele grande dia? A revelação profunda disso aqui. Muitos olhou para mim quando eu disse essa palavra, isso é bobeira, isso é bobagem. A poeira do meu pé que foi sacudida naquele grande dia, para a pessoa que não vai ouvir, Deus vai mostrar no dia do juízo. A poeira vai servir de testemunha para a condenação daquela pessoa. A poeira que eu sacudi do meu pé vai servir de testemunha para a condenação da pessoa que não ouviu, se ela não se arrepender. Se ela não se arrepender, ela tem que buscar o Evangelho, e buscar o Deus vivo, a verdadeira fé. E nós, que somos igreja, e eu como servo, vou estar lá naquele grande dia, e Deus vai mostrar. Meu servo teve lá, pregou o Evangelho para você. Você não quis ouvir. Olha aqui a poeira do pé dele quando ele estava indo embora. A poeira do pé dele foi deixada, é testemunha contra você. Isso é forte, irmão. Naquele grande dia, Sodoma e Gomorra, os que foram condenados vão se levantar contra aqueles que não viram. Não é contra a igreja. Porque a Bíblia diz em Romanos, a Bíblia fala que eles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Mas é preciso permanecer na humildade. E eu dizia para Deus, cuida de mim, Senhor, da minha casa, da tua igreja, da minha esposa, dos meus filhos. E quando eu falo da tua igreja, é a igreja na terra. É a igreja na terra. Louvado seja o Senhor. Versículo 17 diz assim: em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança. Não anula a aliança, olha que forte. Prevaricamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa. O que é que Deus está falando? A lei, ela não tem poder de invalidar a promessa da salvação na minha e na tua vida. A lei, ela não tem o poder, por mais que ela seja boa, ela não tem o poder de invalidar o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha e tua vida. A lei, ela não tem poder nenhum de invalidar a fé que está em mim e que está em você, que está em nós, igreja. Ela não tem esse poder. Porque é pela fé que eu e você, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não pelas nossas obras. Não é pelas nossas obras. Não é pelas obras que nós fazemos que nós vamos ser salvos. Não. As Escrituras é clara. Isso é necessário. O que são as obras? São muitas coisas. Algumas delas: o trabalho de evangelismo, o trabalho de levar comida, o trabalho de resgatar a alma, o trabalho de dar um abraço, o trabalho de quando alguém está sem dinheiro, você liberar uma quantia de dinheiro, quem tem as possibilidades. Isso são as obras. O trabalho de acolher alguém bem na sua casa, isso são as obras. O trabalho de quando vai fazer um evangelismo fora do país, ou em outro estado, alguém te acolher bem, isso são as obras. Isso são as obras. E por aí vai, irmãos. O trabalho de visitar aqueles que têm as possibilidades, legalmente falando, de entrar no hospital, orar, ter uma alma, ela confessar Jesus Cristo como Salvador, e Jesus recolher aquela vida. Isso são as obras. Portanto, o fruto foi decretado lá, a alma salva. Essas são as obras. Mas nós somos justificados pela fé.
E pela fé verdadeira se manifestam as boas obras, em favor do nosso irmão, em favor do nosso próximo. Louvado seja o Senhor. Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Quem era o descendente? Jesus Cristo. A quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pelo não de um mediador. Versículo 20. Entretanto, o mediador não representa somente um mais Deus, é um só. Esse mediador é Jesus Cristo, na minha e na tua vida. 21. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois, se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida com toda a certeza, a justiça resultaria da lei. Versículo 22. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Então não adianta. A salvação, ela só vai acontecer, ela só acontece por meio de Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, fora do Mashiach, fora do Yeshua, fora do glorioso Yahshua, o Filho do Eterno, fora dele, não há salvação. Fora dele não há salvação. É só por intermédio dele que são todas as coisas. É por intermédio dele, de Jesus Cristo, que vem todas as coisas, na minha e na tua vida. A nossa salvação, a graça, o amor, a misericórdia, a benignidade, vem por intermédio dele. É só por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o centro das nossas atenções. Ele tem que ser o centro das nossas atenções. Por mais que eu e você passamos dificuldades em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas, nós não podemos nunca nos esquecer que nós temos algo precioso e poderoso dentro de nós. Jesus Cristo, a fé. É através da fé que nós vencemos todas as coisas. É através da fé que nós vencemos coisas que são espirituais e que nós não poderíamos vencer. Há situações que não são espirituais, que compete a nós como igreja, que nós conseguimos. Mas situações que são espirituais, que só compete ao Senhor, é por intermédio da fé em Jesus Cristo. E por intermédio do meu, do teu, do nosso posicionamento em Cristo Jesus. Naquele que tem o poder sobre os céus, a terra e o inferno, para nos abençoar, para nos salvar. Louvado seja o Senhor. E para fechar, no versículo 23. Versículo 23. Antes que essa fé chegasse, estávamos sobre a custódia da lei. Sobre a custódia da lei, ou seja, estávamos presos à lei. Nela aprisionados, até que a fé haveria de vir, fosse revelada. Quando fala que nós estávamos sobre a custódia, é algo que está preso. Nós estávamos presos na lei. Presos no quê? Nos nossos pecados, nas nossas iniquidades. E aí a fé, por intermédio de Jesus Cristo, nos tira desta prisão, da prisão espiritual que estávamos quando era velha criatura. E agora nós somos livres em Cristo, livres em Deus, livres de toda condenação, livres de todos os pecados, livres de todas as iniquidades que nós praticamos. Estamos livres, somos agora livres
para ir para o reino de Deus. Somos agora preparados pelo poder do Espírito Santo de Deus para ir para o reino eterno. Louvado seja o Senhor. 24. Desse modo a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Justificados de quê, irmão? De todas as maldades que eu e você, quando era velha criatura, praticava contra os céus e a terra, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fui preso, eu nunca bati na mãe, eu nunca fiz... Mas é um pecador, era um pecador, praticava pecados, iniquidades, estava prestes à condenação, se descesse a sepultura. Aí veio Cristo e nos libertou de todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldades. E hoje nós somos novas criaturas, filhos de Deus, para ir para a vida eterna. Agora vou fechar no 25. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, ou seja, sujeito à maldição, sujeito à condenação. Consegue entender o poder da presença daquele que é perfeito na minha e na tua vida? O poder da presença da verdadeira e única fé, do verdadeiro e único batismo, conforme diz a Bíblia. Consegue entender a presença dele na minha e na tua vida? Quando eu e você, quando nós nos sentimos um nada, nós temos alguém por mim e por você que nos faz sentir um tudo. Consegue entender? Qual de nós, homens e mulheres de Deus, seja quem for, desde o apóstolo, pastor, bispo, obreiro, evangelista, quem quer que seja, não teve o seu dia mal de falar assim: eu não sou nada, não vai mais dar certo, eu não vou mais conseguir, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou abandonar tudo. Mas naquele exato momento, a voz bradou e falou: você é tudo. Quem é o nada é o inferno. O inferno é o nada. O inferno é o derrotado. Mas eu e você não. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós somos imagem e semelhança do Eterno. Eu e você somos a criação. Nós somos a criação perfeita do Eterno. Nós somos imagem e semelhança do Eterno. Imagem e semelhança do Eterno. Nós nos parecemos com Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então, quando nós acharmos que está tudo perdido, aí que nós estamos enganados. Não, Deus é na minha e na sua vida. Quando nós achamos que nós não somos um nada, nós temos aquele que diz para mim e para você: você é tudo, você é um tudo, você pode e você consegue. Amém, meus irmãos? Creia, confie na palavra de Deus. Naquele dia mau, Ele está do meu e do teu lado, para nos confortar, para nos fortalecer, e para dizer para mim e para você: você pode e você consegue. Por mais difícil que seja a nossa caminhada em Cristo. Porque o Evangelho não é só mar de rosa. O Evangelho não é só bênção. O Evangelho não é só casa. O Evangelho não é só casa. O Evangelho não é só glamour. Não, muito pelo contrário. O Evangelho é sofrer, é padecer pelo amor de Cristo. O Evangelho não é você ser miserável na sarjeta. Não, o Evangelho não é isso. Porque Deus também ele é poderoso e fiel para arrancar quem está na sarjeta e colocar lá em cima. Mas o Evangelho é você sofrer pelo amor de Cristo e conquistar tudo que eu e você precisamos conquistar através da fé. Através da fé em Cristo. Amém? Pega essa palavra, tome posse dessa palavra na nossa vida, na sua vida. Creia na restauração dos seus familiares, na salvação dos seus familiares. Temos que crer na nossa salvação. Temos que crer porque nós temos um no qual Ele move os céus e a terra em favor da minha e da tua vida. Amém? Glorifica a Deus com as suas palavras. Glorifica a Deus com as suas palavras. Eu quero agradecer a Deus a minha oportunidade de trazer essa palavra para mim e para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Me perdoe por eu estar assim, mas a gente está naquele dia abençoado.